Vitória Minebox e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Sim, gente, a Vitória está passando por coisas que ela não gostaria do pai dela, tipo abusos e coisas aí que vocês viram aí no vídeo. Ela está passando por muita dificuldade com as coisas. E eu vou deixar um pouquinho mais do vídeo para vocês verem. Ela postou 22 horas. Já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele, e eu já tinha corpo, já tinha seios, e ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele, e eu tentava tampar, né, porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal, eu tava chorando pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E, enfim, gente, ela fez o vídeo, como vocês viram, falando sobre o pai dela. O pai dela, literalmente, ameaça a própria ex-esposa. E a filha morre. E ameaça os avós dela. Ele botava ela na frente dele, como vocês viram aí no vídeo. Como vocês viram não, como eu botei aí no vídeo pra vocês verem. Ela tentava literalmente se tampar, mas o pai dela não deixava ela se tampar de jeito nenhum. Porque tampar, ela ficava literalmente desconfortável. E, gente, ela ficava literalmente desconfortável. Isso prejudica muito. Ela já tinha... As mulheres já sabem, né? Com 11 anos ela já tinha peito. Já tinha corpo de mulher mesmo. Ela não era mais uma moça. Ela não era mais uma menina qualquer. Ela era uma mulher agora. Um corpo de mulher. Ela virou uma mocinha, porque ela tinha 10 anos, mas ela conforme cresceu, o nosso corpo literalmente aumenta. Vocês sabem disso. Aumenta, corpo de mulher, né? Isso prejudicou muito e ela já tentou ir na justiça, mas a justiça fez literalmente nada. Absolutamente nada. Então, ela crescia vendo o pai dela tentando Peraí, gente, que eu tô gripada. Matar a mãe dela. E literalmente ela cresceu vendo isso. E o pai dela fez
foi na justiça. Inventou mentiras falando que a mãe da Vitória Manigrel abusava ela, fazendo um monte de coisas que a mãe dela não fez. E literalmente, eu não sei o que aconteceu para o pai dela ficar assim. Então, isso prejudicou muito a vida dela. Ela postou 22 horas. Foi o pior sábado dela. O pior. Ou o pior domingo, né? Pra quem tá assistindo esse vídeo hoje, já é domingo. Esse vídeo tá sendo postado em domingo, tá, gente? Mas aconteceu em sábado. Aconteceu no sábado. E ela já sabia de tudo. Ela queria já fazer justiça há muito tempo. Ela já podia fazer justiça, né? Porque a mãe dela levou ela, eu acho. Ela estava sozinha no quarto. Ninguém sabia de nada que ela estava fazendo. Eu acho que só a mãe dela estava sabendo. Eu vou mostrar mais coisas aqui pra vocês. Frente dele com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele. Eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos para se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas para dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia os amigos dele para dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento, a níveis assim, exorbitantes, tá? O que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida para causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. E, enfim, gente, como vocês viram aí o vídeo, né? Não liga pro fundo, tá, gente? É assim mesmo. Não liga pro fundo, porque eu tô assistindo. O pai dela ameaçou, literalmente, abusou. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu estou recomendando todos a fazer vídeo assim para
pai, é porque ela já foi na justiça, a justiça não fez nada. Então, eu peço para vocês fazerem vídeos sobre o pai da Vitória Bad Girl. E, enfim. Essa guria é uma maluca. Também vou nessa. Me espera, Gabriel. Também já botei o trabalho pra fazer. E, Que sério isso? enfim, gente, eu não tô fazendo absolutamente nada. Mas isso não vai ficar assim. Não vai mesmo, eu vou dar um jeito nesse Incomum, sabe? Meus amigos de mim e muito menos o meu namorado. No outro dia. Isso causou muita Esse gatinho? Me conta. Mas esse coisa. É meu. Ele é meu namorado, sua carrapata, melhor ficar longe do meu namorado. Muita coisa. Então, o pai dela botava ela bem claro que não tem nada com você, então não lá na frente dele. Então, eu quero que vocês façam um vídeo fazendo a justiça. Então, façam um vídeo, na verdade. Então, tchau, tchau.